Na mesma senda do caso Higino Carneiro, a Procuradoria-Geral da República de Angola produziu um comunicado estes dias, e vou deixar aqui na descrição do vídeo o comunicado, em que diz assim: embora o queixoso do caso Higino Carneiro já tivesse retirado a queixa, para o conhecimento das pessoas um pouco desatualizada disto, o processo do Higino Carneiro, a pessoa que se queixou à Procuradoria-Geral da República é um empresário fornecedor de carros. O Higino Carneiro, quando era governador de Luanda, solicitou 100 carros para distribuir aos secretários do MPLA. E desses 100 carros, supõe-se que pagou 48 carros e faltava dívida. E o próprio senhor se entendeu com o Higino Carneiro, não se sabe ao certo qual é o acordo que fizeram, retirou a queixa. Já não está mais interessado em continuar com esse processo. Mas a Procuradoria, que não é a ofendida no caso, prefere continuar com o processo. Mas o crime é público. Isso consta do comunicado da Procuradoria. A PGR disse que, por se tratar de um crime público, embora o ofendido tenha desistido do caso, a Procuradoria tem que dar seguimento. Isto é verdade. É de lei isto. Sob este ponto de vista, não temos nenhuma objeção, não temos nenhuma dúvida. É assim que a lei preceitua. Todos os crimes públicos ofendem dois entes, o ente privado e o ente público. O ente público é que é tutelado pela PGR. Como a PGR tutela o princípio da legalidade na República de Angola, quando você rouba, é um crime semipúblico. Quando você mata, é um crime público, etc. Entre outros, você ofendeu materialmente a pessoa lesada, mas formalmente também você ofendeu o Estado. A parte da pessoa lesada materialmente, ele pode perder interesse no processo e desistir. Vai para casa. Diz assim: não, você me ofendeu, mas entre nós ficou ultrapassado. Ou por um acordo, ou pela restituição, ou por um diálogo qualquer, desiste. Mas o Estado tem que continuar, porque é para curar a sociedade. Até ali é justa a razão da Procuradoria-Geral da República, pelo que o seu comunicado, este aqui, tem razão de ser. Mas a Constituição da República, no seu artigo 23, que preceitua o princípio de igualdade, diz que todos os angolanos são iguais perante a lei. O princípio da igualdade perante a lei diz assim: tanto o presidente da República, o chefe do executivo, como todo o seu executivo, ministros, governadores, etc., assim como todos os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público, ou seja, os juízes e os procuradores, assim como os deputados que produzem as próprias leis, que é o poder legiferante por excelência, assim como nós, o povo, que orientamos a nossa conduta na base da lei, ninguém está por cima da lei. É o princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Mas a Procuradoria-Geral da República de Angola peca perante o princípio da igualdade, sempre falha. É por isso que a Procuradoria-Geral da República de Angola tem sido reiteradas vezes acusada de fazer uma justiça seletiva, parcial, eivada de má fé e também de orientações superiores de índole política. Aqui vou me ater em 4 ou 5 exemplos ou menos. Vou começar pelo Manuel Vicente. Manuel Vicente era um senhor presidente do Conselho de Administração da Sonangol, que todos conhecem, e dotado de 2 nacionalidades, era angolano e era português. Na qualidade de cidadão português, lá em Portugal foi acusado que incorreu no crime de corrupção ativa e outros crimes. Por isso Portugal queria lhe meter na cadeia.
O processo, enquanto estava a ser instruído, Manuel Vicente corrompeu um procurador lá em Portugal. Novamente, Portugal apertou esse procurador e lhe meteu na cadeia por corrupção ativa. Quando João Lourenço em Angola se apercebeu disto, protegeu a ferro e fogo Manuel Vicente. O processo foi conhecido como o irritante de Portugal. Isto até veio a constar da agenda do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, vir em Angola para amenizar essa animosidade, porque João Lourenço estava determinado até, se fosse necessário, criar uma crise diplomática com Portugal só para proteger Manuel Vicente. Depois do entendimento no âmbito executivo, entre o executivo de Angola liderado por João Lourenço e o executivo de Portugal, na altura liderado por António Costa, assim como o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, então a Procuradoria-Geral da República de Angola solicitou o processo do Manuel Vicente para ser transferido para Angola. Olha, a Procuradoria-Geral da República nunca se posicionou se aquele processo está arquivado, se Manuel Vicente foi constituído arguido, se é já réu, se é foragido da justiça, não se define. A Procuradoria-Geral da República tem todos os meios financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos para instruir um processo em 4 dias. Em 4 dias o processo está totalmente concluído. Mas desde junho de 2018 até hoje a Procuradoria está a dizer que estamos na fase de instrução preparatória. A pergunta é, a instrução preparatória de um processo leva quantos anos? Devia levar 30 minutos se fosse roubo de galinha. Se fosse da oposição política em Angola, levaria 24 horas. Se fosse de ativista, seria até julgamentos sumários. Eles primeiro invocaram a imunidade. É uma imunidade duvidosa. É uma imunidade duvidosa porque Manuel Vicente incorreu nessas práticas criminosas lá em Portugal, quando ainda não era vice-presidente de Angola, por conseguinte não tinha nenhuma imunidade. Vou fundamentar com o caso Pierre Falcone, que tinha sido nomeado por Angola como ministro conselheiro de Angola junto da Unesco, porque tinha mandado de captura internacional. Mas mesmo assim, quando passou para a Europa, foi preso. E o argumento foi de que não, Pierre Falcone terá sido nomeado como ministro conselheiro de Angola junto da Unesco, na altura que já pendia sobre si um mandado de captura internacional. Por isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por conseguinte, a imunidade do Manuel Vicente por ter sido vice-presidente de Angola é posterior à acusação em Portugal. Por isso não poderia se socorrer dessa imunidade para esvaziar o processo. Este é um dos casos da dúvida que temos sobre os critérios da PGR em relação ao princípio da igualdade. Temos o caso Coplipa. Foi perseguido a todos os títulos, coitadinho, lhe removeram o passaporte, sofreu o seu estado de saúde, estava deteriorado, não lhe deixaram ir fazer tratamento, todos os bens móveis e imóveis, o seu patrimônio confiscado, isso incluiu a Média Nova, a dona da TV Zimbo, Rádio Mais, etc. Depois o Tribunal Supremo exonerou Coplipa de todas as acusações, disseram que você não tem culpa nenhuma. Todos os meios patrimoniais foram devolvidos. A PGR não moveu nenhum músculo, ficou em silêncio. Pelo contrário, o antigo diretor-geral do INEA, Instituto Nacional de Estrada, o senhor Sebastião, também foi exonerado das acusações pelo Tribunal Supremo. Mas a PGR recorreu dessa decisão do Tribunal Supremo, remeteu ao Tribunal Constitucional, dizendo que ele continua culpado. Qual é o critério? Poderíamos dar outros tantos exemplos na República de Angola. É ali onde assenta, de fato, a nossa dúvida sobre os critérios.